A paz do Senhor para todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês nesta oportunidade para meditarmos juntos na palavra de Deus. Nesta noite, nós vamos falar sobre aquele momento em que Jesus se encontrou com os seus discípulos no caminho de Emaús. E esse evento está relatado no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, do verso 13 até o verso 33. Eu quero ler esse texto em nome do Senhor Jesus. Está assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes, os sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele que ia trazer a redenção a Israel. Hoje é o 3º dia desde que tudo isto aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Verso 34, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Amém. Aqui está então a palavra do Senhor, a palavra do relato de Lucas para nós. Nesta oportunidade, quero meditar com vocês então sobre esse evento e as lições que nós aprendemos sobre isso, neste momento tão importante do encontro de Jesus com os seus discípulos, com 2 dos seus discípulos no caminho de Emaús. Primeiramente, eu quero salientar que eu quero começar com esta sentença: nossas perspectivas alimentam nossas expectativas. Isso aqui é importante porque faz parte da vida desses 2 discípulos e dos demais que estavam já entristecidos, estavam totalmente desanimados com o evento da crucificação de Jesus. Quero lembrar aqui, mostrar aqui a vocês, irmãos, que a forma como nós enxergamos as coisas, a forma como nós vemos a realidade, o mundo, a forma como nós enxergamos as coisas, ela nos indica o que esperamos da vida,
do mundo, das pessoas. E isto tudo está relacionado com esses discípulos que estão voltando de Jerusalém para Emaús. Tenho aqui diante de vocês dois homens completamente desanimados, desiludidos, completamente frustrados em suas expectativas. Bem, como eles olhavam o mundo, como eles olhavam a realidade, como eles olhavam Jesus. Qual era a visão, qual era a perspectiva deles em relação a Jesus? Não era certamente uma perspectiva inteiramente transcendente a esta realidade. Eles, mesmo tendo ouvido Jesus falar muitas vezes do reino eterno, de que tinha um reino para trazer ao mundo, um novo reino, de que tinha algo diferente de tudo que nós vemos hoje, os discípulos ainda estavam muito focados em algo temporal, em algo que estava no plano terreno, no plano secular. Eles aguardavam um reino, sim, e alimentavam em Jesus a esperança de que ele fosse aquele que iria restaurar o reino a Israel. Mas em que sentido? Eles acreditavam que Jesus fosse provocar uma grande revolução política, uma revolução política que desbancasse o Império Romano, que dominava aquela época, e uma revolução que fosse restaurar a autoridade de Israel no mundo, que Jesus se tornaria o grande líder, não só o líder espiritual, mas também o líder político daquela nação. E eles, certamente, por estarem com Jesus, iriam colher os frutos de tudo isso, evidentemente. Então, eles estavam extremamente frustrados, porque a perspectiva que eles tinham de Jesus e do que Jesus falava para eles era uma perspectiva baseada nas coisas terrenas, em planos terrenos, em planos efêmeros, em planos temporais. Então, suas expectativas não eram expectativas celestiais, eram expectativas terrenas. E atenção, mesmo que Jesus tivesse gastado tempo falando com eles de coisas celestiais, de um reino vindouro, de sua volta, de sua segunda vinda. Por exemplo, no capítulo 14 de João, Jesus fala que voltaria novamente e que iria preparar lugar para eles. Mas mesmo assim, sua perspectiva, sua visão de mundo estava muito focada em algo muito mais terreno, temporário. Não era algo celestial. Então, suas expectativas eram expectativas temporais, eram expectativas terrenas, eram expectativas de um reino passageiro. E aí é que eu entro nessa questão com você, antes de nós irmos mais longe um pouquinho nessa reflexão. As nossas perspectivas alimentam nossas expectativas. Aquilo que você espera da vida, meu irmão, minha irmã, aquilo que você espera das pessoas, está muito ligado à forma como você enxerga o mundo e as pessoas. Forma como você enquadra o mundo e as pessoas. Então, as suas expectativas em relação, vamos lá, aos seus filhos, está relacionado à forma como você os enxerga, como você os conceitua. Se você, por exemplo, diz a um filho seu, por exemplo, que ele não serve para nada, que é um inútil, que é uma pessoa que não tem préstimo, claro, quais são as expectativas que você tem desse filho? Quais são as expectativas que você tem dessa criança, desse moço, dessa moça? São expectativas as mais negativas possíveis, porque nesse momento você não enxerga seu filho ou sua filha como alguém que possa ter uma vida melhor no futuro, que possa prosperar no futuro. Então, como é que você enxerga, por exemplo, a sua realidade agora? Você enxerga a sua realidade como uma realidade sem sentido, sem valor, sem significado, sem propósito? Então, sua expectativa em relação à sua vida é a pior possível. Se você se enxerga de forma extremamente dramática, uma pessoa extremamente vitimizada,
Se a sua perspectiva em relação a você é uma perspectiva de vitimismo, então as suas expectativas em relação a você são expectativas piores possíveis. Não serão agradáveis as expectativas que você tem de você. Mesmo que de vez em quando apareça uma fagulha de algo positivo, mas você se enxerga de uma maneira muito negativa, muito feia, muito ruim. Então, o que você espera de você se você se conceitua de forma tão negativa? A mesma coisa você olha para o mundo. Se você olha para o mundo como uma inteira catástrofe, se você olha para o mundo como numa perspectiva fatalista, você não vai enxergar nenhum propósito nessa vida. Você não vai enxergar nenhum sentido, nenhum significado nessa vida. E atenção, por mais que este mundo esteja indo de mal a pior, mas aqui nesta vida nós ainda podemos desfrutar de momentos, de tempos intensos de graça, de refrigério, de bênção de Deus. O mundo não é só um caldeirão de tormentos, de tribulações, né, de dores, de sofrimentos. O mundo, a realidade também se aproxima, se apresenta para nós como uma realidade de oportunidades para nós sermos felizes. Jesus deixou essa palavra para nós, Jesus deixou isso muito claro para nós. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, nós temos, então, uma perspectiva de mundo extremamente fatalista, extremamente negativa, extremamente pessimista. Então, quais são as expectativas? As expectativas não são boas para este mundo. Mas Jesus ainda te deixa neste mundo, antes da volta dele, para que você aproveite as bênçãos dele para o teu tempo. Aproveite as bênçãos dele para o teu momento. É claro que nós temos que estar ligados, nós temos que ter expectativas celestiais, de eternidade, mas não podemos fechar os olhos para essa realidade aqui, porque ela é o nosso momento, ela é o nosso ambiente, e nós precisamos fazer valer a nossa existência neste ambiente. A nossa vida precisa fazer sentido neste ambiente. A nossa vida precisa valer a pena neste ambiente. Nós não podemos nos largar, né, à deriva nesse mundo de forma nenhuma. Nossa vida não pode ser assim. A nossa vida precisa ter propósito nesse mundo. A minha vida e a sua vida precisam ter propósito. Tá certo? Então, as nossas perspectivas alimentam nossas expectativas. Eu preciso ter, como quem está em Cristo, precisa ter expectativas tanto temporais quanto expectativas celestiais. Não pode apenas ter expectativas celestiais, esquecendo das expectativas temporais. Mas essas expectativas, elas serão realidade em nós, elas se manifestarão na medida em que a nossa visão de mundo for estendida. Em que nós enxergarmos este mundo com as lentes da palavra de Deus, de Cristo, do Evangelho, né? E também quando nós enxergarmos o mundo vindouro, quando nós enxergarmos a eternidade também com as lentes da esperança, com as lentes do Evangelho, com as lentes da palavra de Deus. Não podemos esquecer, nossos olhos devem estar fitos no céu, mas nossos pés estão na terra, estão no chão. Enquanto Jesus não voltar, nós precisaremos viver essas duas realidades. A realidade temporal, presente, mas também focados e esperançosos na realidade futura, nas promessas de Jesus Cristo em relação ao reino vindouro. Amém? Então, o que aconteceu com aqueles discípulos? O que estava acontecendo? Eles estavam tremendamente desanimados. A vida perdeu sentido para eles. Estavam voltando para o vilarejo de Emaús. Por quê? Porque suas expectativas foram frustradas. As expectativas deles estavam focadas apenas no plano temporal. Eles não estavam focados no plano transcendental, no plano de eternidade.
Por quê? Porque para eles, Jesus estava morto. Jesus estava morto. Então, se Jesus estava morto, acabou um projeto. Acabou a vida. Acabou tudo. Então, vamos voltar para a vida normal. Vamos voltar para aquela vidazinha que a gente levava até um tempo atrás. Amados, eu deixo para vocês que estão me assistindo agora, meus irmãos em Cristo que estão me assistindo e me ouvindo nesse momento, quero deixar para vocês o seguinte: não permita que seus planos, não permita que sua vida deixe de ter sentido, de ter significado e ter propósito por causa de uma decepção que você tem nela, que você tem na vida. A decepção desses discípulos era com Jesus. Quantas pessoas têm se decepcionado com Deus? Quantas pessoas têm dado relatos de que se decepcionaram com Deus em algum momento de suas vidas e abandonaram a fé, e abandonaram uma vida piedosa, abandonaram uma vida de serviço, abandonaram uma vida produtiva no reino de Deus? Por quê? Porque se decepcionaram com Deus. E quais são os motivos da decepção? Eu pedi tanto para Deus aquilo e Ele não me deu. Eu pedi tanto para que Deus me curasse de uma enfermidade e Ele não me curou. Eu pedi tanto para Deus para Ele cuidar de certa pessoa, para Ele fazer alguma coisa por certa pessoa e Ele não fez, não aconteceu. Ou seja, nós temos a perspectiva, a forma como enxergamos as coisas. E nós também temos formas de enxergar a provisão de Deus. Nós também temos formas de enxergar as provisões, as intervenções de Deus. Mas é a nossa ótica. Nós esquecemos da ótica da palavra. Nós esquecemos, por exemplo, da palavra que diz: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, Salmo 40. Nós esquecemos, por exemplo, da lente da palavra, quando Paulo fala no capítulo 12 de 2 Coríntios, que ele pediu 3 vezes para o Senhor tirar um espinho de sua carne, uma enfermidade, um dano da sua carne que o incomodava tremendamente. E o Senhor disse para ele apenas assim: a minha graça te basta. O meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza, na tua debilidade. Nós esquecemos que a vida do cristão não está blindada de situações adversas, de adversidades. A vida do cristão não está blindada de tragédias, de perdas, não está blindada de dor, de sofrimento. Não. E aí muitas pessoas, elas alimentam uma perspectiva, elas têm uma perspectiva da vida cristã de algo, de uma blindagem de situações negativas, de agressividade da vida, né, de intempéries, de sofrimentos, de dores, de perdas. E quando chega um momento em que que defrontamos ou que temos que enfrentar um processo doloroso da vida, então nós desabamos em nós mesmos, né? Desabamos, perdemos o chão, e aí nós dizemos: eu vou deixar de ser cristão, eu vou parar de ir à igreja, eu vou parar de servir, eu não vou mais me interessar por isso, porque eu achava que ser cristão ia me tornar uma pessoa mais próspera, mais feliz, mais blindada dessas coisas, e isso não está acontecendo. Mas vejam só, amados, tem uma coisa muito importante na vida desses 2 irmãos que estão caminhando de Jerusalém de volta para Emaús. Eles esqueceram das profecias relacionadas à ressurreição de Jesus Cristo. Eles estavam muito focados na morte de Jesus. Estavam focados na crucificação, naquele sangue todo derramando. Estavam com a mente toda contaminada ali, né? Contaminada, dominada, tomada, seja lá como for, né? Pelo momento do sofrimento de Jesus, pelo momento da crucificação, pelo momento da sua morte e do seu sepultamento. Ali parou, ali estancou tudo. Eles simplesmente pararam ali. E os horizontes deles, então, se tornaram, aliás, o horizonte deles se tornou algo com um muro de contenção. E o muro de contenção
foi o sentimento deles, foi a perspectiva deles. Então se levantou um muro de contenção, de pessimismo, se levantou um muro de contenção de incredulidade. A dor causou incredulidade. A dor fomentou a incredulidade, fez voltar a incredulidade. Eles se tornaram, então, céticos. Esqueceram que Jesus disse que iria ressuscitar. Não se lembraram da palavra. Eles estavam muito focados nas experiências vividas com Jesus, né? Mas agora estão focados na morte. Então, a morte causou um dano muito forte na mente deles. Eles, então, entraram em apagão. Foi um grande apagão na mente deles. Apagou o horizonte da ressurreição, apagou o horizonte da volta gloriosa de Cristo para buscar a sua igreja, apagou. É assim que acontece. Essa é a tendência que todos nós temos, de vivermos um apagão das coisas de Deus, das promessas de Deus, da palavra de Deus, das profecias que estão aqui neste livro sagrado. E aí, nós recuamos na fé, nós paramos e damos uma volta atrás e dizemos, vamos voltar para a nossa vida normal. Por quê? Porque acabou tudo. A minha oração não foi mais respondida. Meu clamor não foi ouvido. Essa é uma perspectiva. Aí as expectativas se arruinam, desmoronam as expectativas em Deus. E aí, na verdade, entra uma nova modalidade de expectativa, um novo tipo de expectativa. A expectativa de uma vida terrena, sem sentido, vazia de propósitos, vazia de entusiasmo. Era o que estava acontecendo com ele, é o que tem acontecido com muitos de nós. Deixo para você essa palavra. Os apóstolos, os discípulos do caminho de Emaús, eles estão contaminados com a morte, com o sofrimento. Esquecem que Jesus é a ressurreição e a vida. Eles estavam tão contaminados com a morte, com o sofrimento, com o sepultamento de Jesus, que esqueceram que Jesus disse, eu entregarei a minha vida e tornarei a tomá-la. Esqueceram disso. E isso serve para nós, porque nós também nos contaminamos tanto com a dor, com o sofrimento, com as perdas, né, com os desenganos da vida. Nós nos decepcionamos com pessoas, nós nos decepcionamos com governos, nós nos decepcionamos com a vida. E aí há um apagão de esperança em nós. Há um apagão de esperança. E a esperança ela não poderia morrer. Existe um adágio popular que diz que a esperança é a última que morre, mas quando uma pessoa está tremendamente ou extremamente carregada de desilusões, de decepções, de frustrações, a esperança morre. E ao morrer a esperança, morre a existência, morre a vida. As pessoas ficam vivas, ficam mortas-vivas, porque morre a esperança. E aí eu quero acrescentar a você e perguntar a você, o que está contaminando sua mente? O que está contaminando seu coração? O que está dominando seus pensamentos, seus sentimentos, seus desejos agora? Tá? Sentimentos, pensamentos, desejos. Você está com o coração dominado por pensamentos doentios, destrutivos, pessimistas, pensamentos que estão te levando a sentir, a sentires um vazio muito grande, a sentires a ausência de sentido na vida. Você está muito focado no que está acontecendo com tua família, ou com as pessoas em volta, ou com o mundo. Você, então, perdeu a confiança nas pessoas, perdeu a confiança naquilo que é bom, perdeu a confiança no bem, na justiça. E aí, se você perdeu a confiança nessas coisas, você
Se é que não perdeu, mas você está a um fio de perder a confiança, a esperança em Deus. Mas é questão de tempo, de pouco tempo, para desistir também de Deus. Como eu disse no início desta palavra, muitas pessoas estão agora vivendo uma vida sem sentido, vivendo uma vida vazia, porque perderam, porque se desiludiram tanto, porque alimentaram expectativas em pessoas, em situações, em coisas, e essas expectativas foram frustradas. Por quê? Porque suas visões, porque o seu olhar estava muito focado para as coisas, para as pessoas, não estava focado no Senhor, em Deus, em Deus. Não estava focado naquele que é a nossa segurança, que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. E então perderam o ritmo da caminhada, perderam a esperança, e estão voltando para uma vidazinha sem sentido, sem propósito, sem significado. Vão viver por viver. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Mas eu acrescento algo mais a você. Existem pessoas que estão, nesse momento, falando sobre Deus, mas estão vivendo como se Deus não existisse. Foi isso que estava acontecendo, foi isso que aconteceu com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam falando sobre Jesus, comentando sobre as experiências vividas com Jesus, estavam comentando sobre, quem sabe, sobre os milagres que ele operou, comentando sobre as palavras bonitas dele, os ensinamentos profundos de Jesus, as suas parábolas, o seu carisma diante das pessoas, seus conselhos, seus sermões, seus ensinamentos, seus milagres, seus sinais e prodígios. Mas, para eles, Jesus estava morto. Isso é o que eu também faço questão de tocar agora. Nós podemos estar falando de um Deus, nós podemos estar falando das coisas, das maravilhas de Deus, da criação de Deus, podemos estar falando da provisão, do plano de salvação de Deus, porém, vivendo como se ele não existisse e também vivendo como se suas palavras, seus ensinamentos não tivessem relevância para a nossa vida prática. Ou seja, falamos de um Deus, mas vivemos como se ele não existisse. Falamos dos mandamentos de Deus, falamos das promessas de Deus, falamos dos ensinamentos de Deus, falamos de Cristo Jesus, o Filho de Deus, falamos da morte de Jesus, falamos da ressurreição de Jesus, falamos da vinda de Jesus, mas vivemos como se essas coisas não tivessem nenhuma influência na nossa vida prática. Elas não influenciam mais, elas não nos causam mais alegria, elas não causam fervor. Por quê? Porque morreu a esperança. Porque morreu a expectativa celestial. Porque morreu a expectativa de vida eterna. E aqui eu cito novamente, porque em outra oportunidade eu citei aqui as palavras de um cético, de um filósofo cético, David Hume, que disse o seguinte: se você quiser que sua vida tenha sentido, você precisa ter expectativa de eternidade. Se você não tem expectativa de eternidade, o sentido da sua vida é algo muito curto, muitíssimo curto. Ele perderá a validade a qualquer momento. Nós precisamos ter uma vida terrena, porém linkada com a eternidade. Não podemos viver a eternidade e deixar de viver a vida terrena. Viver sabiamente, viver no temor de Deus. Mas não podemos viver a vida terrena sem termos expectativas de eternidade. E aí eu pergunto para você, você alimenta a expectativa da volta de Jesus? Você tem confiança nas promessas de Cristo de que ele vai voltar um dia, de que ele há de julgar este mundo, de que ele vai restaurar todas as coisas, de que ele trará novos céus e nova terra onde habita a justiça? Você tem segurança nisso? Você confia nisso? É uma pergunta que precisamos fazer para nós mesmos. Será que eu tenho essa expectativa? Mas eu só vou ter essa expectativa
se a minha perspectiva, se a minha visão de mundo, de vida, de Cristo, de Deus, estiver baseada nas palavras de Deus, nas promessas de Deus, nas Escrituras. Foi isso que Jesus disse em João capítulo 7, versículo 38. Ele disse assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. É segundo a Escritura. Não é segundo as nossas experiências com Deus. Não é segundo nossas experiências com Deus. Porque as experiências que temos com Deus, elas são facilmente deletadas quando nós estamos muito dominados por aquilo que nos enfermou a fé, por uma enfermidade, por uma perda, por uma decepção, por uma desilusão amorosa, por um desenlace relacional, por um processo de sofrimento, de dor que estejamos vivendo. Nós facilmente deletamos as experiências que tivemos com Deus, os milagres que dos quais fomos alvo, dos refrigérios que Deus nos deu, das intervenções divinas na nossa vida, sabe, dos livramentos que Deus nos deu. Muitos livramentos nós nem percebemos, porque foram dados longe de nós, mas nós éramos o alvo desses livramentos. E o Senhor atalhou lá na frente o laço de morte contra nós. O laço foi quebrado, o laço quebrou, nós escapamos, porque o Senhor nos livrou, mas a gente deleta isso. É facilmente deletável um milagre, uma experiência. Por isso que eu digo para vocês, aqueles 2 discípulos que estavam voltando para Emaús, eles tinham vivido muitas experiências com Jesus, mas eles deletaram todas essas experiências. Por quê? Porque eles não estavam com o coração voltado para as profecias da ressurreição, para as palavras de Jesus, de que ele ressuscitaria dentre os mortos. Eles estavam contaminados com morte, com dor, com sofrimento, e isso criou neles um sentimento de incredulidade. Então eles deletaram a esperança, eles deletaram a confiança nas promessas futuras de Jesus. É assim que nós vivemos, é assim que nos encontramos em muitos momentos da nossa existência. Ficamos tão contaminados com os nossos mal-sucedidos momentos, com as nossas mal-sucedidas experiências, que deletamos aquilo que Deus fez por nós. Deletamos da memória, ou dá um apagão na nossa memória, daquilo que Deus operou na nossa vida. Por isso, eu diria para você, baseado na palavra de Deus, porque, olha só, atenção para isto. O povo de Israel, que saiu lá do Egito, foi um povo que atravessou o Mar Vermelho a pés enxutos. Foi o povo que tinha maná descendo do céu, alimento que Deus enviava, como um orvalho, enviava para aquele povo se alimentar. O Senhor guiou esse povo com uma nuvem sobre eles o tempo inteiro. Uma nuvem os acompanhou durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. A água amarga se foi transformada em água potável, água bebível. Tá? O Senhor enviou livramento para esse povo na caminhada, mas esse povo facilmente deletava todas essas experiências. Bastava uma situação de desconforto para eles. Mesmo, olha, tinham acabado de atravessar o Mar Vermelho e bastou Moisés demorar 40 dias no monte para eles construírem um bezerro de ouro e adorarem aquele bezerro. Por isso eu insisto com você, a sua fé em Deus, a sua vida com Deus, atenção, a sua vida com Deus, sua caminhada na vida da fé, não pode se basear em experiências com Deus. Por quê? Porque as experiências com Deus, muito embora sejam extremamente válidas, sejam extremamente importantes para a tua vida, para a construção da tua vida, elas não são suficientes para segurar você, E digo mais diante disso aí, porque nós temos aqui na Bíblia algumas promessas que não se cumprirão na nossa vida, na nossa existência.
Algumas promessas que estão na palavra de Deus, elas se cumprirão no porvir. Elas se cumprirão após a volta de Cristo. A própria volta de Jesus é algo que nós precisamos estar o tempo todo firmados nela, nessa promessa. Porque ela não se cumpriu agora. É uma expectativa, é uma esperança, é uma confiança que temos no que ele disse. Então, nós precisamos confiar naquilo que ainda não aconteceu, é viver pela fé e não por vista. O que foi que Jesus, né? O que foi que Jesus falou? O que foi que ele prometeu? Ele prometeu que vai voltar. Os anjos que apareceram junto aos discípulos lá no dia da ascensão de Jesus também disseram que do mesmo modo que ele subiu, ele vai voltar. Então nós temos que confiar nisso. A nossa fé é baseada, a nossa vida com Deus é baseada em fé. Em Hebreus, capítulo 11, verso 1, a Bíblia diz que fé é o firme fundamento de coisas que se esperam e é a convicção de fatos que não se veem. Então nós vivemos pela fé e não por vista, e não por circunstância. Nós estamos acima disso. Abacuque, capítulo 3, verso 15 em diante, né? Ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os animais não estejam no curral, ainda que a terra não produza o seu fruto, todavia eu me alegro no Senhor, a minha alma engrandece o meu Deus. Ou seja, Abacuque está dizendo o seguinte: ainda que nada dê certo na minha vida, ainda que não aconteça nada do que eu estou esperando, eu continuo firme no Senhor. Por quê, irmãos? Porque nossa visão e nossa expectativa em Deus, ela está além deste mundo, além desta realidade. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, ele diz assim: se esperamos em Cristo apenas nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Ou seja, se você constrói o teu cristianismo, a tua vida com Deus, a tua devoção a Deus, o teu relacionamento com Jesus, ao plano humano, ao plano terreno, ao plano temporal, você está perdido. Você está perdido. Ou você está perdida. Porque a nossa vida com Deus, a nossa esperança em Cristo, a nossa confiança em Jesus, ela está muito acima deste plano temporal, deste plano terreno. Muito acima. Porque nós nos alimentamos de esperança também. Nós nos alimentamos na confiança de promessas que ainda estão por se cumprir depois desta vida. Por exemplo, nós confiamos na volta de Jesus. Nós confiamos que ele há de ressuscitar os mortos. Paulo fala isso em 1 Coríntios 15. Nós confiamos que a volta de Jesus trará um novo modo de vida, uma nova vida, a vida eterna. E essa vida é uma vida que nós nem imaginamos. Nós tentamos, mas não conseguimos. O apóstolo Paulo mesmo disse que são coisas que o ouvido não ouviu, que o olho não viu e que a imaginação do homem não atinge. São essas coisas que Deus preparou para os que o amam. Então, meu irmão, minha irmã, nós vivemos de esperança. E Jesus fez o seguinte com aqueles homens. Ele viu que eles estavam conversando sobre ele, mas para eles, Jesus estava morto. Eu alerto você para isso. Volto para esse argumento. É possível estarmos falando de um Deus que não existe para nós. É possível estarmos falando sobre os mandamentos de Deus que não têm relevância para a nossa vida. É possível estarmos falando de um Cristo que veio à Terra, mas a sua morte não causa em nós nenhum impacto no sentido de nós nos sentirmos aliviados do pecado, da condenação do pecado e resgatados por graça divina para uma nova vida em Cristo. É possível que estejamos falando de santificação, mas não estejamos vivendo o processo dela. É possível que estejamos falando de vida eterna, mas não tenhamos nenhuma conexão com isso. Por quê? Porque estamos vidrados neste mundo, porque estamos focados neste mundo, porque estamos conformados a este mundo. E vida eterna para nós se torna apenas um discurso religioso. Então eu chamo a atenção de você para isso, porque isso estava acontecendo com os discípulos no caminho de Emaús. Agora, o que Jesus faz? Jesus se aproxima deles. E a boa notícia é esta.
Jesus, mesmo quando nós estamos vivendo essas crises de fé, ele não desiste de nós. Ele não desiste de nós. Ele vai se encontrar com a gente. E foi isso que ele fez com os discípulos no caminho de Emaús. Foi se encontrar com eles. Foi provocá-los. Do que vocês estão conversando? Né? E aí eles se voltam para Jesus tristes. E um deles, o Cleopas, pergunta para Jesus, você não está sabendo do que está acontecendo? Você vem voltando de Jerusalém, não sabe o que aconteceu esses dias? Aí isso também acontece com a gente. Nós tratamos Deus como se ele fosse um alienado. Tratamos Deus como se ele não soubesse de nada. Como se ele não fosse onisciente. Como se ele não fosse onipresente. Como se ele não fosse onipotente. Tratamos Deus como se ele não fosse um Deus de justiça. Porque nós reclamamos quando a justiça não é feita do nosso jeito. Quando a justiça não é feita da maneira como nós queríamos que ela fosse feita, nós achamos que Deus não é um Deus justo. Nós questionamos a justiça de Deus, questionamos o amor de Deus. Quando algo nos frustra, quando alguma coisa que esperávamos na área da misericórdia, na área do amor, a forma como nós enxergamos, então nós questionamos o amor de Deus. Sabe por quê? Porque nós confundimos amor, o amor da Bíblia, o amor de Deus com esse amor humano. O amor humano é limitado. O amor humano é muito fantasioso. O amor humano é arenoso. O amor humano é um fundamento de areia. O amor de Deus, e é o amor que ele quer que vivamos, é o amor de entrega sacrificial. Não é primeiramente sentimento. Primeiramente é atitude de sacrifício, atitude de entrega. Então eu chamo a atenção de você para isso. Jesus pergunta, o que vocês estão conversando? E eles então vomitam. Todas as suas inquietações, todas aquelas as suas preocupações e a sua incredulidade. Porque eles dizem, bom, foram lá, olharam, não viram o corpo, mas o corpo também não apareceu. Então, Jesus estava morto para eles. Jesus está vivo para você. Jesus existe para você. Jesus é Deus para você. Ele é realmente Deus. Ele é realmente o Filho de Deus para você. Ou é apenas um personagem histórico, ou alguém que você acha muito interessante, que tem ensinamentos fantásticos, extraordinários, ou uma pessoa extraordinária. Ele precisa ser muito mais que isso. Ele precisa ser Deus para mim e para você. Ele precisa ser aquele que transforma a minha vida e a sua vida. Ele precisa ser aquele que provoca em nós uma esperança que não se tem facilmente, a não ser com ele, crendo nele. Eu termino esta mensagem fazendo um desafio para você. E o desafio que faço a você nesta oportunidade é para que você se volte para as Escrituras. Para as Escrituras. Jesus disse, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva fluirão do seu interior. Jesus, quando percebeu a incredulidade daqueles dois discípulos, Jesus, quando percebeu que eles estavam completamente apagados em relação às promessas de ressurreição, ao plano completo da salvação, então Jesus pegou a Escritura e começou a testificar da palavra para eles. E aqui diz a Bíblia que começando por Moisés, ou seja, começando lá pelos primeiros 5 livros, e depois foi para os profetas, então testificou dele, dizendo que ele teria que sofrer e passar por tudo aquilo para que pudesse ir para a glória do Pai. Então o coração deles começou a arder, eles começaram a sentir o revigoramento espiritual. Mas quando passaram a ouvir a palavra de Deus. Você quer ter um reavivamento na sua vida? Você quer ter um verdadeiro reavivamento na sua fé? Você quer ter a sua fé revigorada? Você quer ter o seu coração ardendo de fé para Deus? Volte-se para a palavra de Deus. Abra a Bíblia. Abra a palavra de Deus e você vai experimentar o fervor espiritual que talvez você ainda não tenha experimentado ou que você experimentou lá atrás no primeiro amor. Abra a Bíblia
E deixe Deus falar com você, deixe o Espírito Santo falar com você e a você. Ele está com você, ele está em você, ele quer testificar de Jesus. O Espírito Santo veio para nos ensinar, para nos guiar na verdade, para testificar de Cristo, para glorificar Cristo em nós, para nós. O Espírito Santo veio para nos anunciar as coisas que estão por vir. O Espírito Santo é o nosso guia, é o nosso professor de Bíblia. Abra a Bíblia e o Espírito Santo vai fazer o resto. Confie nas palavras do Senhor. Confie nas promessas do Senhor. Confie naquilo que Deus está dizendo para você. Confie na volta de Jesus. Confie na nova vida. Confie na eternidade. Caminhe para ela. Tenha os pés no chão, mas tenha os olhos na eternidade. Essa é a palavra que eu deixo para você. E outra, volte para Jerusalém. Volte para o lugar da fé. Volte para o seu primeiro amor. Olha o que Jesus diz para a igreja de Éfeso. Jesus diz assim: eu tenho contra ti que esqueceste as tuas primeiras obras, esqueceste as tuas primeiras obras. Estou falando de repente com alguém que teve um apagão aí, um apagão espiritual, e voltou para a vida, está desanimado com a igreja, está desanimado com o serviço cristão, está desanimado com o seu ministério, está desanimado ou desanimada com a Bíblia, com Jesus, com tudo, com as pessoas. Abra a palavra e você vai descobrir na palavra o que é igreja, o que é ser cristão, o que é fazer parte da igreja, o que é viver a vida em Cristo. E aí você vai compreender tudo. Então você vai voltar para Jerusalém. Você vai voltar para as primeiras obras. Você vai voltar para o tempo da fé. Você vai voltar para o primeiro amor. Você vai voltar a fazer as coisas em amor. Você vai voltar a sentir alegria em servir a Cristo, em adorar Jesus, em fazer a vontade de Deus, em obedecer os seus mandamentos. Volte para Jerusalém. Jerusalém é o teu lugar. São as primeiras obras, o primeiro amor, a igreja, teus irmãos, a comunhão. Volta para os teus irmãos. Eles estão lá em Jerusalém. Estão reunidos. Alguns estão com medo. Alguns estão vivendo experiências bem desconfortáveis, como aconteceu com esses dois discípulos de Emaús. Chegaram em Jerusalém e encontraram os discípulos de Jesus escondidos. Pois é, eles estão precisando da tua companhia lá. Os irmãos estão precisando de você lá na igreja, lá na congregação. Volte para a comunhão. Volte logo. Jesus já apareceu para você e já se apresentou a você. Jesus já disse: olha a minha palavra. Olha, eu estou aqui. Se você crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do teu interior. Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor restaure a tua fé, que o Senhor fortaleça a tua esperança, a tua confiança na palavra dele e nele. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus Cristo.